Ministério Vila Nova. Conheça nossa programação. Segunda, 19h45, oração. 22 horas, vigília segunda de primeira. Terça, 19h30, culto da família. Quarta, 15 horas, tarde da bênção. 8h30, dia com Deus, última quarta-feira de cada mês. Quinta-feira, 19h30, culto de campanha. Sexta-feira, 20 horas, NAC, Núcleo de Adolescente Cristão. 22 horas, Sexta Universitária. Sábado, 15 horas, reunião ministerial, primeiro sábado de cada mês. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. 17 horas, primeiro culto de celebração. 18h45, segundo culto de celebração. Pastor Presidente Josué Gouveia e Pastora Simone Gouveia. Ministério Vila Nova, o início de uma nova vida. Estamos mais uma vez na casa de Deus para juntos aprendermos dele. E hoje nesse formato a igreja quer saber. Então, para tanto, nós vamos iniciar nesse instante o nosso culto e o nosso programa, né? Nós iremos iniciar com as nossas perguntas. Os irmãos já devem ter feito aí as perguntas encaminhadas para a nossa mesa. E nós estaremos neste momento respondendo através dos pastores as perguntas que foram feitas pelos irmãos. Esse dia nós estamos, aliás, desde há 15 dias atrás, nós vemos aqui mensagens e palavras voltadas para o tempo do fim, o arrebatamento da igreja. E hoje é o dia que foi escolhido aqui para podermos estar respondendo essas perguntas. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que estão ali na mesa para nos trazer as perguntas, e nós estaremos fazendo. Eu tenho certeza que os nossos professores e pastores ali serão bem profícuos nas suas respostas, até porque o nosso tempo é curto, mas estarão respondendo de acordo com aquilo que a igreja quer saber. Primeira pergunta: o que irá acontecer depois dos 1000 anos com quem subiu para o céu? Basicamente, para responder essa pergunta, nós precisamos de uma perspectiva bíblica, né? E do ponto de vista da profecia, do ponto de vista da escatologia bíblica, inclusive na nossa perspectiva assembleiana, não há praticamente material para falar sobre isso, ou seja, não há elementos. Então nós não temos muitas informações. O que nós temos são tentativas interpretativas para falar sobre isso. Mas eu só queria, para responder essa pergunta, mostrar rapidinho uma breve cronologia bíblica. Do ponto de vista da nossa interpretação escatológica, na perspectiva assembleiana, nós acreditamos em um momento escatológico chamado parúcia. A parúcia é a manifestação, é a segunda vinda de Jesus, ou seja, o arrebatamento da igreja. Logo em seguida, começa a grande tribulação. Depois da grande tribulação, nós temos o milênio. Na nossa perspectiva assembleiana, o milênio é de fato um período que nós teremos 1000 anos. Então, no milênio, Cristo reinará, né? E nós estaremos lá como seus súditos, na condição de súditos, de servos, onde estaremos debaixo do senhorio, do poderio e do reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em seguida, nós temos duas perspectivas, aí onde entra a questão. A segunda perspectiva é que a igreja, ela entrará naquela ideia da consumação, ou seja, ela estará para sempre vivendo com o Senhor, né, na perspectiva celeste. E por outro lado, no final do milênio, é bom observar que a profecia bíblica fala que depois dos 1000 anos Satanás será solto. E na soltura de Satanás, nós teremos ainda muitas pessoas que tiveram, mesmo dentro do milênio, os seus corações arrebatados, os seus corações dominados, né,
por uma tendência maligna, e essas pessoas certamente acompanharão Satanás na sua última tentativa e, consequentemente, elas serão julgadas e condenadas, e finalmente, como diz lá no final de Apocalipse, elas serão lançadas no lago de fogo que arde como enxofre. Isso é conhecido como o inferno final e definitivo. Então você observa sobre duas perspectivas: os ímpios serão condenados depois dos milênios, e os cristãos, eles pertencem ao clímax, né? A certeza que eles viverão eternamente com Deus. Nós vemos nos estudos teológicos que acredita-se em pré-tribulacionistas, tribulacionistas e pós-tribulacionistas. E tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: nós assembleanos acreditamos em qual dessas teorias? Né? Esta é a primeira pergunta dentro da pessoa que fez aqui. E aí está dizendo: qual, na opinião dos pastores, referente ao arrebatamento, será antes ou depois? Essa pergunta é uma pergunta que nós todos já esperávamos, né? Sobre a nossa posição. A verdade é que, diante de toda a perspectiva escatológica, as Assembleias de Deus assumiram uma posição quanto à questão de se é pré-tribulacionista, se é tribulacionista, se é pós-tribulacionista. A grande questão é o seguinte: nós vamos ter que entender alguns pontos aqui que eu acho chave para essa pergunta. Primeiro, eu digo que até Pitágoras, na sua exatidão da sua matemática, não conseguiria também formar uma ideia centrada e fechada sobre essa questão, né? Nós sabemos que no meio da cristandade toda existe divergência quanto a essas questões. É tanto que são termos teológicos, né? São termos teológicos. Esses termos não tem na palavra de Deus. Então o homem foi tentando ajuntar esses conceitos sistematicamente para poder dar uma razão sobre a vinda de Cristo, né? Sobre a vinda de Cristo, como será a vinda de Cristo, se vai ser depois da tribulação, antes da tribulação, né? Na metade da tribulação. Mas de antemão eu vou ser bem sucinto com vocês. Nós cremos que nós somos pré-tribulacionistas, não é isso? Que a igreja vai ascender aos céus, como Cristo vai voltar e vai tirar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja e vai levar para ele, depois vai voltar e vai ter a grande tribulação com a igreja já nos céus, né? Não quero entrar no mérito da palavra céu aqui, mas estará com o Senhor Jesus, e diante desse tempo haverá a tribulação na terra, aonde que será confundido alguns povos, principalmente a nação de Israel, os judeus, onde se manifestará o anticristo, né? O anticristo se manifestará, e ali realmente passará, como se diz, 7 anos, estou sintetizando aqui, não estou fazendo a divisão dos 3 anos e meio, 3 anos e meio, mas os 7 anos de tribulação, que depois o Senhor Jesus vai voltar, né, para implementar o milênio. Então nós cremos de antemão, diante de toda essa sistematização, né, se é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, meso-tribulacionista, existem posições teológicas com esse respeito, né? Isso é tão interessante, pastor Fabiano, se nós observarmos que hoje esses conceitos, né, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-milenista, isso tudo hoje está muito, como é que se diz, difundido dentro das igrejas. Porque tem pessoas hoje, mesmo sendo assembleianos, que já tem uma posição contrária à posição que nós temos dentro da nossa tradição. Por quê? Porque cabe você estudar e ver outras posições, ok? Então, nós entendemos que a igreja, sim, como hoje, até o século III, né, depois de Cristo, entendia dessa forma, que a igreja será arrebatada, sim, né? E depois virá a tribulação. Na Idade Média já mudou um pouco essa concepção, né? Então, é por aí. Se existem essa ideia de que a Assembleia de Deus acredita que a igreja será arrebatada, depois virá a grande tribulação, e a Bíblia afirma que nesse tempo, ainda assim, haverá a pregação do Evangelho, então podemos considerar que a grande tribulação também será uma segunda chance?
Na Bíblia Sagrada, em nenhuma das suas páginas, tem-se a ideia da segunda chance. A ideia da segunda chance faz parte de uma especulação, de uma fragilidade de interpretações, né? Não há essa ideia. Ainda voltando para as duas perguntas atrás, que tecnicamente é apenas uma pergunta. A pessoa tem interesse em saber o que são as escolas. O professor Marcel expôs aqui de uma forma interessante. É claro que é debatido, é discutido a vinda de Jesus, se é antes, se é durante ou se é depois da grande tribulação. Isso faz parte dos debates. Agora, é sempre bom pensar que esse debate ele é relevante para a discussão escatológica. Agora, antes de tudo isso, deve vir a certeza da igreja. Então, a vinda de Jesus para a igreja constitui-se a sua grande esperança. A volta de Jesus é a nossa grande esperança. E uma coisa que a igreja tem toda certeza que é uma verdade inconteste nas Sagradas Escrituras é que Jesus vai voltar. Essa é uma certeza. Então, é bom sempre a igreja abraçar essa primeira proposta. Agora, é claro, se você quer pesquisar, aprofundar, e você observa essas três escolas, pastor Fabiano: o pré-tribulacionismo, que entende que Jesus voltará para buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Em segundo, você tem o meso ou mid-tribulacionismo, que entende que Jesus vem durante a grande tribulação. E aí, finalmente, aquela perspectiva, a terceira e última, que Jesus virá buscar a sua igreja depois da grande tribulação. Essa perspectiva é chamada de pós-tribulacionismo. Alguém perguntou se Jesus vem quando? Antes ou depois? Depende da perspectiva, né? Depende se o cristão é pré, é meso, ou se ele é pós-tribulacionista. Depende. Agora, é importante sempre observar que essas questões são interpretações. Foi perguntado também agora, para fechar aqui a minha resposta, qual é a perspectiva da Assembleia de Deus, não é isso? Depende muito do que está sendo ensinado dos nossos seminários. Depende muito do que os nossos mestres e doutores estão ensinando em nossos seminários. Tenho dado aula aqui em Goiás em 6 seminários, 5 deles são pentecostais e um deles é batista. E a gente percebe que não há, pastor Fabiano, uma uniformidade. O professor Marcel falou sobre isso. Já há uma pluralidade de interpretação. Mas a pergunta é muito relevante: qual é a perspectiva do fiel assembleiano a respeito da volta de Jesus? Eu acho que, antes de tudo, o assembleiano crê que Jesus irá voltar e que ele responderá positivamente, sendo fiel e não sendo decepcionado por ocasião da sua segunda vinda. Agora, se você, ao matricular no nosso seminário, o Seminário Pentecostal de Goiás, com certeza você vai fortalecer a sua perspectiva assembleiana, não é? Porque isso é importante para aprofundar. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Gratidão. É isso mesmo. Dos dias 30 de novembro a 4 de dezembro, estaremos celebrando os 5 anos da presidência do nosso pastor Josué Gouveia. Preletores, pastor Samuel Ferreira. Deus está querendo te dizer: a promessa que eu te dei continua a mesma. Arranco em tudo que eu tenho água boa para você. Pastor Oídes José do Carmo. Vocês vieram aqui hoje para serem impactados pelo poder, pela glória do Senhor. Pastor Silas Malafaia. Eu repreendo a obra do diabo da tua vida e da tua casa. E o nosso presidente, pastor Josué Gouveia. Mas a nossa vida eterna é com o Senhor, é o céu. O Ministério Vila Nova convida você para o nosso culto de gratidão. Rua 215, número 290, Setor Leste, Vila Nova.
Faculdade Faifa, inscrições abertas. Venha fazer o seu bacharel em teologia na nossa faculdade com curso reconhecido pelo MEC. É isso mesmo, as inscrições estão abertas para o ano de 2017. Faculdade Faifa, www.faifa.com.br. Fone 62 3211 3077. Faculdade Faifa realiza Enchei-vos do Espírito Santo. É esse o tema da nossa conferência assembleiana, que será realizada na Catedral da Fama, dos dias 14 a 17 de dezembro, às 19 horas. Palestrantes: Pastor Genival Bento de Alagoas. Ela agora curada, ela vem pela frente, bota a cara no chão e começa a adorar. Fui eu! Pastor Ângelo Galvão. Quer amaldiçoar macumbeiro, se amaldiçoa. Quer amaldiçoar feiticeiro, se amaldiçoa. Mas quem Deus abençoou, maldição não pega. Pastor Rafael Belo, Rio de Janeiro. Porque para Deus vale mais você falar com Ele do que aquilo que você fala com Ele. Pastor Josué Brandão, Bahia. Deus te preservou para um propósito especial. Enchei-vos do Espírito Santo. Rua Florianópolis, número 220, Vila Paraíso, na Catedral de Adoração, Assembleia de Deus, Ministério Fama. Investimento R$25. Aguardamos por você. A Bíblia diz que nós receberemos um corpo incorruptível e de glória. Sendo assim, quando chegarmos no céu, nós seremos anjos? Olha só que coisa mais interessante. Isso está lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, né? Isso é o apóstolo Paulo que diz, né? Que o nosso corpo, né, corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade, né? Então eu creio, não creio não, isso é Bíblia. Anjos, são seres criados por Deus, ponto, entendeu? Em favor da igreja, ponto, isso é fato, né? Nós não, nós seremos, entendeu? Servos, pessoas, né? Criaturas de Deus, criado segundo a nossa espécie, nosso gênero, né? Então não podemos misturar, é porque nós viemos de uma tradição um pouco catolicizada, né? Que as crianças, quando morriam, iam virar anjinhos, né? Então a gente tinha essas coisas. Virou um anjinho, vai virar um anjo, é um anjo do Senhor. Mas não, anjos são anjos, Deus criou anjos do bem e anjos do mal, ok? Anjos, ângelos, quer dizer, os mensageiros de Satanás e os anjos bons, ok? E criou as pessoas, o ser humano. Então, quando nós morrermos, sim, tudo isso aqui será um novo corpo, né? Será uma nova, eu não vou dizer uma estrutura física, mas eu não tenho tanta audácia para dissecar e descrever como realmente será esse corpo, né? Se quando eu chegar lá, eu vou ter as mesmas ideias, os mesmos conceitos, as mesmas ânsias, até o conceito de idade, né? Por exemplo, eu tenho 47 anos de idade, amém? Amém. Será que quando chegar lá é a mesma idade? A criança, quando morre criança, vai se tornar criança? Bom, isso não é muito claro, na verdade isso não é claro, então eu não posso ir adiante das Sagradas Escrituras. O que eu sei é que nós podemos confiar em Deus, que será um lugar de muita bênção. Eu estava até vendo aqui o pastor Reginaldo frisando sobre a questão que o céu será algo progressivo? Progressivo. Progresso no céu. Eu, na verdade, eu entendo que o céu já é o ápice do progresso, né? Porque aqui nós temos um progresso, né? Até a vinda do Senhor Jesus, até a igreja ser levada. Chega lá, eu creio que vai ficar um pouco estatizado. Esse é um ponto de vista meu. Por quê? Porque lá, quem está lá já está lá, não vai ter mais para onde correr para salvação, para arrependimento. Ali acabou, ali é o findar da história, né? Então, eu penso que realmente todos foram criados segundo os propósitos de Deus. Todos os seres, né?
os seres inanimados, os seres inanimados também, os anjos, os demônios, Satanás, o ser humano, tudo foi criado por Deus. E a coisa mais interessante, tudo para a glória de Deus. Isso é o maior mistério de toda a criação. Pastor Fabiano, sobre a questão do corpo, né? O corpo do salvo, isso sempre gera muitos debates, né? É claro, alegoricamente, construir o discurso de que nos tornaria como anjos, né? Até dizem que a gente fala a língua dos anjos, mas não há isso na Escritura, em lugar nenhum, não é verdade? Mas isso já é uma outra questão. É porque quando se refere aos pastores lá em Apocalipse, né? Os mensageiros, né? Os ângelos, entendeu? É anjo também, né? E lá a linguagem é figurativa, né? Então, o Marcelo citou um texto que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Paulo gasta 58 versículos para explicar essa situação. O auge é o versículo 53, que diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. A NVI traduz: porque esse corpo perecível se revista da imperecibilidade. Interessante, né? Aí diz: e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Aí segue um discurso interessante do triunfo sobre a morte. O cristão deve perceber duas questões que tem a ver com a redenção do corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, né, fala que quando Jesus vier buscar a sua igreja, na sua segunda vinda, os mortos ressuscitarão primeiro. Então você tem aí a redenção do corpo. Eles vão ressuscitar aqui com um corpo incorruptível. O corpo deles morreu em estado de corrupção. Lembre que essa palavra corrupção aqui, nesse contexto, não tem nada a ver com a Lava Jato, o pessoal está com medo dela, certo? A corrupção aqui tem a ver com a corrupção da matéria. O corpo se deflagra, se deteriora, se desmancha, se dissolve. O corpo é destruído na morte, não é verdade? Aí Paulo fala também aos Tessalonicenses, fechando aqui, que os vivos serão arrebatados, metamorfoseados, serão transformados, não é isso? Isso também é a redenção do corpo. E Paulo gasta 58 versículos aqui, ele usa uma teoria chamada analogia da semente. Paulo diz que o corpo, quando morre, é como, perceba bem a linguagem, é como uma semente. O corpo, quando morre, é como uma semente. A semente, quando você planta, é como um corpo que morre. Ou seja, você plantou uma semente, a primeira coisa que acontece é que ela morrerá. Depois que ela morre, aí que entrará o período em que ela germinará. Então Paulo está dizendo, usando essa analogia da semente, que o corpo do cristão, os mortos em Cristo, ele deixa bem claro, o corpo quando morre, ele é depositado em algum lugar que nós não sabemos, é como uma semente, e depois ele vai germinar. Esse germinar é o ressuscitar. Então nós ressuscitaremos com um corpo redimido, um corpo que não haverá mais espaço, não será frágil ao ponto de ser sucumbido pelo vírus, pela bactéria, pelas doenças, não será. Não é? Paulo também, ainda dá para perceber na palavra de Paulo, pastor Fabiano, que nós temos um modelo dessas verdades que Paulo está explicitando aqui. Que modelo é? O corpo de Jesus. Então Jesus não é as primícias dos que morrem. Ele não é, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 5, o primogênito dos mortos. Então Cristo é o primeiro a ressuscitar e não morrer mais, e ressuscita com um corpo, redimido. Ou seja, o corpo que Cristo ressuscitou é numericamente igual ao corpo que foi colocado no túmulo. A dúvida de Tomé é uma das maiores provas. Tomé quer ver esse corpo, quer tocar, não é isso? A dúvida de Tomé é uma das maiores provas para dois argumentos apologéticos da doutrina da ressurreição, né, pastor Carlos César? Que é o argumento da fisicalidade, ou seja, Jesus ressuscitou com o mesmo corpo físico que morreu. E o argumento da historicidade. Então a dúvida de Tomé é uma prova histórica. Então com isso, é esse corpo,
a semelhança do corpo de Jesus, que nós estaremos, né, para sempre na perspectiva celestial. Amém. Devido à exiguidade do nosso tempo, não conseguimos aqui responder muitas perguntas, mas os irmãos terão a oportunidade de rever, além dessas perguntas que foram respondidas aqui, terão a oportunidade também de enviar para nós as suas perguntas, através do nosso WhatsApp, 998221590. Pode enviar, nós teremos o prazer de responder a sua pergunta no nosso programa, A Igreja Quer Saber. Mas eu gostaria aqui de fazer uma última pergunta, somente porque essa pergunta ela já surgiu, pastor Charles, em 3 das vezes que nós reunimos aqui, nesse contexto da Igreja Quer Saber. E ela apareceu novamente. É sobre as 2 testemunhas. Há muita curiosidade a respeito disso. Eu gostaria que, a gente não pode prolongar muito no tempo, mas eu sei que o alto nível de conhecimento dos nossos professores aqui terá condições de responder com maior brevidade aí essa pergunta. Quem serão as 2 testemunhas? Quase certeza que essas 2 testemunhas serão o pastor Frank, né? E o outro, o pastor Ismael, tá? Entendeu? É quase certeza. É claro que, levando a coisa agora a sério, que a teoria, ou a interpretação, ou o ponto de vista que diz ser Enoque e Elias, ele perde força, né? Perde força porque parece que o texto lá de Apocalipse está dizendo: dentro dos teus filhos surgirão 2 testemunhas que pregarão, né, em praça pública dos teus filhos. Então essa perspectiva diz respeito a Israel. E o Enoque, ele não está, do ponto de vista sociológico, inserido na nação de Israel. Do ponto de vista sociológico, a nação de Israel só surge a partir de Abraão, né, que vem da perspectiva semita. Enoque está lá atrás, né, muitos anos antes. Então ganha força, não que seja essa proposta que eu vou falar, e todo mundo sabe, não é verdade? Mas ganha força sempre a ideia que seja Moisés e Elias, né? Mas ainda, eu penso que a primeira proposta é muito forte, né? Que seja o Frank e o Ismael. Mas para que haja um senso democrático, a teoria que fala que é o Moisés e o Elias, né, ganha força porque você os tem na perspectiva da transfiguração, né, no Novo Testamento. Você também pode perceber que são 2 representantes dos 2 maiores movimentos aliancistas e teológicos do Antigo Testamento. O Moisés é o principal representante do movimento da lei, e o Elias é o principal representante do movimento profético, né, que dura 400 anos. Então, em termos gerais, parece haver uma certa coerência nessa perspectiva aí, né? Muito bem, queremos aqui agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que vieram nessa noite, agradecer aqui a presença do professor, pastor Reginaldo Cruz, que muito tem contribuído para o ensino teológico de forma geral. Não somente isso, né? Ele tem uma carreira acadêmica aí muito crescente a cada dia, e começou nas bases aqui do Seminário Pentecostal de Goiás. Eu sou prato da casa, com muito orgulho. Da casa. Pastor Marcel Rocha, Deus abençoe sua vida, também tem contribuindo muito para o crescimento espiritual daqueles que se propõem a estudar teologia, e o pastor Carlos César, que hoje também está contribuindo conosco ali na Edições Vila Nova, né? É nosso representante direto da Edições Vila Nova, e também tem seus escritos aí a despeito da palavra de Deus. Deus abençoe, muito obrigado. A Igreja Quer Saber, aos sábados, às 21 horas, e também a reprise do programa do sábado, na segunda-feira, às 21 horas.
Estamos aqui na Mail Multimarcas, na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Compra, troca, financiamento, consignação, é com a Mail Multimarcas. Você quer vender seu veículo, ano de 2010 acima, nós compramos o seu veículo e pagamos à vista. Traga o seu veículo fazer avaliação ou vendemos seu carro em consignação. A Mail Multimarcas oferece para você grandes ofertas. Acesse nosso site, mailmultimarcas.com.br e veja nossa oferta. A Mail Multimarcas está aqui na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Mail Multimarcas, a garantia melhor negócio.